a parte de emergência aqui, ó, de assistência médica. Se você clicar aqui, manda a localização para a pessoa que você cadastrou no seu Garmin Connect na parte de emergência. A sincronização aqui com o telefone, tem a sincronização dos treinos aqui embaixo, um não perturbe caso você queira dormir com o relógio para medir batimento cardíaco, taxa de metabolismo basal. Aqui uma tecla para bloquear aqui em cima, para bloquear as teclas. Essa parte aqui não é disponível ainda no Brasil, tá? Para quem não sabe, é a carteira. Então, se alguém já, pelo menos no meu banco não foi disponível, mas tem alguns bancos que liberam, mas que é o quê? Se você estiver correndo, no dia que você está comprar, sei lá, alguma coisa no mercado, você consegue encostar o relógio na maquininha de cartão e ele já paga com o seu cartão de crédito. Então, você não precisa de celular, você não precisa de mais nada. Você simplesmente encosta o telefone aplicando na seção carteira aqui. Aqui, nessa outra, é o cronômetro básico. E na outra aqui é o temporizador, que a gente fala que é o famoso timer, né? Então, eu uso bastante, uns 30 segundos de alongamento nosso. E aí tem vários outros tipos. E aqui embaixo seria aguardando uma resposta do meu telefone, que eu desliguei o Bluetooth dele. E para quem não sabe como desligar o relógio, ele desliga aqui. E a gente fala, nossa, ele desliga. Desliga. Só segurar o botão aqui em cima, tem o botão de desligar aqui. Deixa eu só colocar ele como a iluminação constante, só para não ter que ficar clicando para acender luz. Vamos lá. Primeiramente, nessa tela que está de vocês aí, que está o meu relógio, o meu, você tem 3 botões aqui, ó. Você segurando o botão do meio, que é o botão de subir, se você segurar pressionado, ele acessa o visor, acessa o menu, né, do relógio. O que é esse menu do relógio? Só para vocês saberem. O menu do relógio que está aqui é o menu geral. Um despertador, histórico de treino, aplicativos, os widgets que tem, que são as aplicações, os controles, o visor do relógio que você pode mudar, para quem tem aqueles mania de mudar o visor, né? Pode botar assim, pode botar com ponteiro, Thiaguinho, que às vezes é advogado, quer usar o relógio para ficar bonitão lá, em vez de ficar com o cronômetro, fica com ele com ponteiro. Tem essa aqui que eu baixei no Garmin Connect, tem o do Pandinha que fica pedalando aí, ó, para quem curte uma brincadeirinha. Tem esse outro que eu baixei, enfim, tem N aplicações aqui. Tem foto que você pode colocar, ó, tá no caso da minha, da Júlia, da Kona e da Maria, pode pôr também, enfim. Então tem algumas opções para você usar. Eu deixo nessa básica aqui, que gasta um pouquinho menos de bateria ou alguma outra mais estática, tá? O que é importante vocês saberem desse acesso de menu, e aí é uma dica já. Para quem acessar aí no relógio o menu segurando o botão esquerdo e for lá para baixo, na parte de sistemas, então sensor e acessórios, músicas, telefone, eu já vou começar a dar uma dicasinha aqui que a maioria de vocês basicamente não sabe. Ó, sistema. Então achei sistema aqui, eu seleciono aqui em cima para entrar, e aí aqui embaixo, ó, a luz de fundo. Quando tem luz de fundo, galera que está correndo à noite, durante a atividade, seleciona. O que é isso aqui, ó? Teclas de alerta. Se você mexer na tecla ou qualquer alerta que quiser, ele acende para falar, por exemplo, pace, alguma coisa, em vez de você clicar para acender a luz. Ou esse aqui que é bem legal, ó, que é o gesto, o meu estava desligado, você pode ligar. O que é isso aqui? Quando você, para quem está olhando numa outra câmera aí, você vira o relógio para você para olhar o tempo que você está, o gesto de virar o relógio para você, no caso, você coloca ligado e seleciona o tempo que você quer, e o brilho, ele coloca para você acender a luz quando você vira o pulso. E aí ele pergunta para você, na hora que você seleciona, o meu já estava, em que braço
ele for braço esquerdo, você coloca braço esquerdo. Então é uma coisa legal que na hora que você olha para o relógio, ele já acende a luz automática de se apertar o botão para ele acender. Feito isso aqui, só da luz de fundo com uma dicasinha, umas pessoas que têm a série 45 Music, então a gente deixou aqui essa parte, cadê? Aqui ó, de música, para você selecionar e escolher na parte de música os provedores de músicas que vocês têm. No meu caso, é o Spotify. Então você clica aqui no Spotify, ele vai instalar as minhas músicas, o controle no telefone e adicionar um provedor. No caso, se você quiser adicionar, por exemplo, você tem que baixar lá na loja do Garmin Connect IT, né? E ele dá lá Deezer, esses outros que tem aí. E aí você seleciona o seu fone de ouvido aqui também. Aí quem corre para ouvir música, que vocês sabem, quem treina com a gente sabe que a gente odeia que vocês usam fone. E se forem usar um fone só, porque na hora que a gente está passando orientação, vocês não ouvem. Então tem a parte da música aqui, e o pessoal da bike a gente pede para nem usar fone, se for usar um lado só também. Wi-Fi é importante vocês colocarem aqui embaixo, selecionar uma rede de Wi-Fi que esteja na sua casa, aqui todas lá, minhas redes, e aí você coloca lá, a minha tá aqui. Aí você seleciona as redes, porque sempre que tiver uma atualização, hoje os Garmin estão sendo feitas as atualizações, a grande maioria, pelo Wi-Fi. Então, você não precisa, como antigamente, conectar o relógio no cabo do computador e ele fazer a atualização para você. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui desse campo. Comandos de áudio, que é esse do fone de ouvido. O perfil de usuário é muito importante, vocês coloquem lá sexo, ano de nascimento, altura, peso, pulso, onde você usa, frequência cardíaca. E aqui a frequência cardíaca é importante vocês colocarem a máxima, no caso, para vocês saberem qual é no teste que a gente colocou, qual foi a máxima, qual é a no descanso. E isso aqui é muito importante. Zonas. Então, o que são as zonas de treino e com base no quê? Né? Eu tenho as minhas zonas de treino. Então, eu tenho que parar para pensar que as minhas zonas de treino é com base em frequência cardíaca, no percentual da máxima, e olhar se a minha máxima é de 90% a 100%. Eu estou olhando aqui todos os percentuais. Quando você põe em redefinir zonas, as zonas do Training Peaks têm que estar as mesmas que aqui, tá, gente? Então, como que a gente faz isso? Eu prefiro não fazer no relógio. Eu prefiro fazer no Connect. E vou mostrar para vocês que é um pouco mais fácil do que se ficar apertando o botãozinho no relógio. Tá? E já mostro como. As zonas de potência, para quem tem potência, com base no percentual de FTP. Vou fazer uma live só de potência depois, tá? E a velocidade crítica que a gente tem aqui na natação. Também dá para colocar lá. Bom, deixa eu só mostrar aqui para vocês que isso aqui é o importante para a gente finalizar essa parte só dos menus principais, que é segurança e monitoramento. É aqui que vai colocar se você detectou incidente ou não. A corrida na trilha, para corrida, para bike, para onde for, o meu tá tudo ligado. Se aconteceu alguma coisa, você tem assistência. E aí, ó, a enviar pedido de ajuda, pressione até sentir 3 vibrações. Eu não vou pressionar, porque senão vai mandar lá a mensagem. Quem são os contatos de emergência que eu tinha colocado lá? Eu coloquei meu irmão, minha mãe às vezes não me atende. Eu coloquei meu irmão, o Clebão e a Júlia. E mais para baixo, os contatos serão notificados por mensagem de texto ou e-mail. A gente, infelizmente, ainda não tem por WhatsApp. O Group Track é muito legal quando você tem pessoas usando a mesma... vai sair para pedalar, vai fazer as coisas juntos, aí você tem tudo aqui. Também é muito legal. Que aí todas as pessoas que têm o Group Track, que têm o Live Track ligado, o Garmin meio que fala com as pessoas igual o Strava, tipo, quem está indo pedalar junto, quem está indo correr junto, enfim, então você tem um grupo aqui. Medições fisiológicas, tem algumas que têm
reposição automática. O meu está ligado para algumas coisas de frequência. Lembra quando vocês colocam, que a maioria de vocês quando treina, aparece lá assim, como é que é? Frequência cardíaca nova, linear de frequência cardíaca novo. Aceitar? Nunca aceitem. Por quê? Porque a maioria das vezes, por exemplo, nós temos, por exemplo, de uma frequência cardíaca num treino de subida. Às vezes ela vai ser maior porque a sobrecarga em subida está sendo maior, mas não necessariamente ela é seu linear. Entendeu? Não necessariamente ela é seu linear que você fez em teste. Então sempre quando aparecer mensagem aceitar a nova frequência cardíaca, não aceita. Tá? Vocês rejeitam tanto a frequência quanto a potência e deixa que a gente, como treinador, a gente vai colocar uma nova frequência, uma nova potência para você no teste, no novo limiar, o que quer que seja. Então nunca aceita, vocês sempre dão decline lá. Se quiser desligar, vocês até desligam aqui, ó. Tipo, eu deixo no ligado porque eu gosto de saber, às vezes, se em algum treino apareceu para mim alguma coisa nova, de FTP, de frequência. Mas o lance é não aceitar. Tá? Acho que dessa parte aqui a gente acabou de menu principal. E gravaram o HRV. O que é isso aqui? O HRV é o Heart Rate Variability. O que é isso aqui, ó? Hoje em dia, só para vocês entenderem a evolução da coisa como está, existe um aplicativo e para quem quiser baixar e gosta de números e gosta de métricas, que se chama HRV4 Training. Tá? Vou colocar até aqui no chat. HRV4 Training. Esse aplicativo ele mede a variabilidade da frequência cardíaca do indivíduo. O ideal é que você possa medir ela, por exemplo, todos os dias no mesmo horário. É um aplicativo pago, tá? Eu tenho ele. Mas o que os estudos hoje têm mostrado? Que a variabilidade de frequência, que eu coloquei ali o meu ligado para quando você dormir com ele e tudo mais, a variabilidade de frequência ela é medida hoje pelo infravermelho da câmera do celular. Então você põe o dedo na câmera do celular, respira, fica de olhinho fechado lá, deitado ainda na cama, e ele vai começar a pegar o intervalo de batida do seu coração, de um batimento para o outro batimento. Então a cada tum que o coração fizer, ele vai medir o tempo de intervalo, que se chama RR, de um batimento para o outro. Tá? O que isso quer dizer? Alguns estudos mostram que algumas pessoas que têm um intervalo mais longo, tá, de batimento, elas estão mais recuperadas. E pessoas que têm um intervalo mais curto do batimento, do RR, significa que elas estão mais estressadas, não de estresse diário só, de estresse muscular também, do treino. Então, quando vocês terminam de colocar o dedo, ele pega a média da frequência cardíaca de repouso, né, que você está ali, e ele também vai medir o quanto aquele indivíduo está estressado, levando em consideração os treinos dele. Então, ele vai ler, e é sincronizado automático com o seu Training Peaks, ele vai ler que você fez um treino na noite anterior, no dia anterior, e vai jogar já o DSS, que foi o desgaste feito no Training Peaks, já vai jogar dentro desse aplicativo, e ele vai te fazer algumas perguntas que levam em consideração, sim, o seu estresse diário, de qualidade do sono, de dor muscular, de qualidade de saúde mental, de uma série de coisas para medir e para quantificar o quanto você está recuperado ou não para um próximo esforço, para um próximo estímulo, tá? Então, muitos estudos estão usando. Para quem quiser, é esse aplicativo que eu mandei aí. E depois, a gente ainda tem um gráfico no Training Peaks que dá a evolução dessa variabilidade de frequência aí. Funciona se medir todo dia, tá? É meio praxezinho assim. O que eu preciso disso para os meus treinos é um a mais, tá? É aquele detalhe. Não é o que vai realmente fazer a diferença. Mas é um a mais para quem gosta aí de gráfico, que gosta de números, tá bom? Vou pedir pro Will mandar lá no grupo de novo, que a live tá rolando, só para... Eu não sei se ele está como anfitrião. Espera só um minuto que eu vou colocar ele lá. Bom, eu vou falar para vocês aqui
agora das perguntinhas que eu tive, só para a gente dar sequência, e quem quiser de repente sair porque só tinha isso de dúvidas, né, vai saber, e aí a gente já responde. Eu estou te colocando como administrador lá, só para você chamar o povo de quem quiser fazer. Bom, vamos lá. No relógio, a partir do momento, vocês viram aqui que eu virei ele, eu nem apertei o botão e já acendeu a luz. Então, a partir do momento que a maioria de vocês tem treino e você coloca aqui, selecionar, meu treino, por exemplo, hoje de corrida, eu não corri. E aí eu seleciono lá, corrida. Ele aparece desse jeito aqui, ó, realizar treino. Qual é o grande erro da maioria de vocês? Quando a gente coloca realizar treino, cliquei, vai aparecer essa tela, pelo menos no meu aparece essa tela, né? Inicie o timer para começar. Ok. Você foi para baixo para dar ok. E aqui, ó, em cima, aparece o GPS, galera. Se vocês não esperarem o GPS ficar verde, vai dar diferença no ritmo. No caso ali, ó, o meu não vai ficar nunca porque eu tô dentro de casa. Mas ele fica vermelho, amarelo e depois verde. Quando ele ficar verde, significa que aí sim você está pronto para sair para fazer o seu treino. Enquanto ele não fica verde, não faça, não saia. Porque vai dar diferença em distância, vai dar diferença em ritmo, vai dar diferença em tudo. Então às vezes você vai estar correndo lá no ritmo super lerdo, porque acha que o treino não está dentro do que você planejou. E aí você está forçando, só que na verdade você só não esperou o seu GPS ficar verdinho aqui. Então a partir do momento que você selecionar lá, no caso, o meu hoje aqui, detalhe, só vai aparecer a atividade do dia. No caso, então, hoje, que é corrida, vai aparecer o de corrida. Se você clicar agora aqui da bike, minha bike é só amanhã, não vai aparecer, tá? Então, só para ficar claro. Então, ó, na hora que eu selecionar a corrida, selecionei, aparece lá para eu realizar, eu dou ok, beleza? E eu espero o GPS aqui em cima encontrar e ficar verde. Ficou verde, aí sim eu saio para correr, beleza? Aí tem uma coisa que ninguém às vezes sabe, então tá lá, ó, pace 5:16 e 5:49. Ele vai te avisando, vou dar play só para vocês entenderem. O meu relógio, por exemplo, aparece isso, ó. Ele me dá um gráfico lá em cima verde e um vermelho e mostra para mim onde que eu tenho que ficar, em que zona que eu tenho que ficar. Então, teoricamente, eu tenho que ficar no verde aqui em cima, que significa que eu estou dentro da minha zona. Se tiver fácil, eu posso exagerar até aqui, ó. Essa parte que não entre no vermelho, ó. Tá vendo que tem uma separaçãozinha aqui? E se tiver difícil, eu não tenho um dia muito bom, pode captar que eu estou baixo, eu rodo nessa zona aqui, ó, não deixando entrar no vermelho. Por que isso? Porque aí eu tenho tanto zona teto quanto zona solo, zona solo quanto zona teto, ou seja, uma zona mais baixa e uma zona mais alta dentro da mesma zona, que era aquele valor que ele escreveu lá, 5:49 e 5:19, tá? Então é importante vocês saberem disso quando vocês mudarem. Deixa eu dar uma saída aqui. Se você delete, ele vai entrar no descanso, ele pula a etapa do aquecimento, mostra o ritmo que você tem que fazer. Quando tiver 59 é zero, né? É parado. E se eu der lap de novo, ele vai mostrar que eu tinha aqui para fazer 2 minutos de corrida intenso. Mas o que é o meu intenso? Olha lá, ó, 4:06 e 4:31. Então eu sei que 4:06 é aqui e 4:31 é aqui. E eu tenho que rodar entre isso. Tá? Então, basicamente, essa parte do Garmin, conforme você for dando os laps, ele vai anulando as voltas e vai aparecendo aqui embaixo o número de séries, tá? Uma de 6 e a cada ciclo vai aparecer. A gente está com menos de 1 minuto para cair aí. Acho que a gente usa 40 minutos aqui, acho que não deu para entrar naquele nosso pago. Mas a gente vai jogar o link de novo lá. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Mas é que o Will está como administrador. Beleza? Se cair, eu já vou jogar o link lá de novo, só para a gente não ter erro. Aí a próxima, agora a gente vai para as perguntas aqui.
e eu vou abrindo aqui para vocês o que mais vocês querem saber. Então, basicamente, o que a gente já falou aí em termos de relógio, a gente já falou de cadastrar aí para vocês. Eu vou mostrar depois no Garmin Connect a parte das emergências, os controles para colocar música, e colocamos também como fazer, como seguir o treino em termos de pace. Agora, só uma coisinha que eu gosto de mostrar aqui, sempre quando eu mexo nos relógios de vocês, é o seguinte: quando a gente for cadastrar campo de dados, tá, é importante que vocês tenham 3 telas, tá? Vocês vão entender o porquê. A primeira tela aqui, que é importante a gente ter, é o seguinte: eu divido todas as minhas telas em 4, né? Então 4, depois mais uma tela de 4 e outra tela de 4 aqui também. Por quê? Nessa primeira tela de 4 aqui, ó, como que eu uso ela? Eu seguro o menu do relógio, configurações de corrida, e coloco lá visor de dados. Nesse primeiro visor de dados aqui, ó, do layout, eu deixo desse jeito aqui, tá? O que tem nessa primeira tela? Sempre tem o tempo da volta, a distância da volta, a minha frequência cardíaca, né, só, e o ritmo da volta. O que acontece quando tem isso? Acontece que quando eu estou num treino, e, por exemplo, o meu estímulo é de 2 minutos, intervalado, por exemplo, ou que seja longo, e eu tenho séries de 10 minutos. Os 10 minutos vão aparecer aqui, a distância daqueles 10 minutos, ou de 1 minuto, de 2 minutos, vai aparecer aqui, e o ritmo daquele ponto, daquele ciclo também vai aparecer aí. Então, significa que, vamos dizer que eu estou lá no treino. Se acabar o meu estímulo de 1 minuto aqui no tempo, ou vamos dar um exemplo que a gente tem 10 séries de 1 minuto, tá? E são 10 séries de 1 minuto progressivo, com intervalo de 1 minuto. Se eu dou play, e aqui vai começar a rodar o tempo, de 1 minuto ele vai fazer retroativo, 59, ou ele vai fazer 1, 2, 3, ou regressivo ou progressivo. Aqui vai me dar a distância que eu vou percorrer em 1 minuto e o ritmo que eu estou fazendo naquele minuto e a frequência cardíaca daquele minuto. Quando eu der o start, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem por que eu uso dessa forma. Quando eu der o start, ó, play. Então eu estou correndo. Minha série é de 1 minuto. Vamos dizer que com 10 segundos vai dar 1 minuto, tá? Para ficar fácil a gente só fazer conta aqui. Ó, vamos dizer que em 10 segundos deu 1 minuto. Então ele vai fazer automaticamente um autolap no relógio. Vai fazer isso aqui, ó. E vai registrar que a volta deu 18 segundos na primeira sessão. O que acontece? Quando ele deu esse lap, ele já abriu uma nova função aqui, ó. Já abriu outra volta que é o descanso. Mas você quer saber, se já que eram 10 de 1 minuto, quanto que você fez de ritmo naquele minuto que passou? Você desce a tela para baixo, vai aparecer lá o tempo da volta, que no caso era 1 minuto, a distância que você percorreu, o ritmo daquela volta e a frequência cardíaca daquela volta. Ou seja, a gente vai ter aí um controle maior para na hora que você for fazer sua série de corrida. Porque você sabe que você foi um pace, por exemplo, de 5, a próxima série tem que ser 4,50, a próxima série tem que ser 4,45, 4,40 e assim por diante. Então, nos campos de dados que vocês mexem naquele jeito que eu mostrei, acessando menu, configurações de corrida, visor de dados, e o lapisinho vai aparecer aí para vocês. Ó. E aí vocês põem lá, layout. E vocês escolhem como vocês querem distribuir, ó. Tem 6 negocinhos, se vocês quiserem 5, desculpa. Tem 6 negocinhos assim, que na última atualização apareceu 6, que antes era só 4. Aí tem um sozinho, tem 2, tem 3, tem 4, porque veio de uma outra forma que eles colocam 3 assim. Tem 4 assim, um embaixo do outro. Eu uso basicamente, tem assim também, eu uso assim. Desde que eu comecei a treinar, sempre usei desse jeito, então nunca mudei.
E a próxima tela, eu ponho tudo da última. Então, ó, o tempo da volta, distância da volta, ritmo da volta, frequência. Na outra tela, tudo da última. Deixa eu sair daqui. Aí. Tudo da última. Então, ritmo da última, distância da última, velocidade da última e frequência da volta. E na última tela, eu tenho tempo total, distância total, ritmo médio e frequência média. Ou seja, esse aqui é o final do meu treino, tá? É o final de tudo. É onde eu vou conseguir saber qual foi o meu ritmo médio do treino final. Mas, basicamente, é importante vocês terem essas 3 telas para vocês terem um controle melhor quando vocês forem fazer intervalados, quando vocês tiverem um treino de 10 minutos, depois intervalo de 2 e outra série longa de 10, exemplo, sábado agora vai ter um treino assim. Vocês saberem quanto vocês fizeram no treino passado, né, na série passada, tá? Então eu colocaria dessa forma. Alguma pergunta em relação à tela de dados? Vou deixar aqui o áudio para vocês mandarem, ou se quiserem mandar aqui na caixinha de perguntas. Só para a gente dar sequência para próximas aqui, aí eu vou responder as perguntas que o pessoal me perguntou. Alguém tem dúvida em relação ao campo de dados? Alguma outra função aí que eu falei que ficou alguma dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Ninguém? Pô, vocês estão sabendo tudo, hein? Bom, então, vamos lá. Já que ninguém tem pergunta. Eu vou falar as perguntas que eu recebi aqui. Vamos lá. Pergunta dos ouvintes. Como faz para colocar, adicionar a metragem do treino de educativo de natação? Essa é a primeira que a gente recebeu. Bom, vamos lá. O Will, inclusive, eu estava falando com ele esses dias disso. Vamos lá, só para vocês entenderem. O educativo de natação, que a pergunta quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte. Às vezes, numa série de natação, eu estou batendo só a perna. Às vezes, numa série de natação, eu estou com a mão na pranchinha. Às vezes, eu estou fazendo braçada submersa. Depende do educativo, né? Quando é rodagem, vai um braço, volta outro braço, ele marca, né? Porque o relógio está no pulso, mas aí ele marca de um lado, marca do outro, enfim. Eu sempre, vou falar como eu fazia, eu sempre editava depois, no final do meu treino, quanto tinha dado distância total, né? Mas tem uma forma de minimizar esses erros e eu vou mostrar isso para vocês, porque tem gente que está nadando e precisa saber. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente seleciona lá natação piscina, né? Obviamente. Peraí. Descartar. Então, primeiro de tudo, vocês vão selecionar natação piscina. Aí vai segurar o menu para configurar a natação. Vocês vão colocar lá o visor de dados que vocês gostam. Eu uso esses 3. Vou explicar o porquê. Aí vocês configuram tamanho da piscina, tá? O negócio está dando pau aqui. Aqui, ó, tamanho da piscina, 14 metros, 25, personalizado, tem jardas também que dá para trabalhar, que equivale a 0. Será que eu anotei esses dias aqui? Ponto alguma coisa. Não foi aqui que eu anotei. Não foi aqui que eu anotei. Acho que é 0.900 alguma coisa. Se alguém quiser olhar depois no YouTube, ele quanto que vale uma jarda, mais ou menos isso daí, tá? 915 metros, alguma coisa assim, não tô achando aqui. Mas acho que é isso, 915 metros. Bom, basicamente, vocês vão colocar... Vocês vão colocar a piscina lá, o tamanho direitinho, 50, selecionam as jardas, beleza. O que vai acontecer?
que é uma manha para todo mundo aí que nada. Vamos dizer que você vai fazer uma série de 10 de 100, tá? Então vamos lá. Dei start, vou sair da borda. Play. Sair para nadar. Aqui tá falando o meu tempo de intervalo, a minha distância do intervalo e o intervalo no ritmo. Ou seja, vai aparecer se eu estou nadando para um 30, um 40, um 50, um 22, não importa. Vai aparecer aqui no intervalo, ou seja, naquela série. Lembra do lance dos voltas? Na natação é muito do intervalo. Terminei a série, bati na borda, cheguei nos meus 100 metros. Não pausa. Vocês vão dar lap. A partir do momento que deu lap, vai mudar a cor da tela do fundo. Presta atenção. Olha lá, ó. Dei lap, estou descansando. Então tem lá ó, o tempo que eu fiz o 100, o tempo de descanso. E aqui, que é uma coisa muito legal, que na natação a gente usa muito, repetir em. E aqui embaixo tem o intervalo da distância. Ou seja, que eu fiz, se eu fiz 100 metros, no caso é os 10 de 100 que eu falei. O que é, galera? Isso aqui, ó, repetir em. Quando a gente escreve no treino de natação de vocês assim, ó, 10 de 100 para cada, tá, vamos lá, para cada 2 minutos, estou supondo. Se você bater na borda em, vou mostrar lá, 38 segundos no caso aqui, então vamos arredondar para ficar fácil de fazer conta, 40 segundos. Então vamos lá, você fez 100 metros em 40 segundos, vai, bateu recorte. E aí você tem série de 100 para fazer para cada 2. Se você bateu a mão em 40 segundos, você tem 1 minuto e 20 segundos de descanso. Porque a gente colocou na planilha lá, repetir em 2 minutos. Ou seja, nadar 10 de 100 para cada 2 significa que se você bater na borda 1 minuto e meio, você vai sair em 2. Ou seja, você tem 30 segundos de intervalo. Então, na prática é isso aqui, ó. Só para vocês entenderem, ó. Sair para nadar. Estou lá nadando. Vamos dizer que eu tenho que fazer séries de 25 para ficar fácil aqui na conta. Então, 10 de 25 para cada 30 segundos, tá? E eu bati na borda agora, ó, 15 segundos, play, né, leve. Aqui, ó, eu vou sair com 30. Eu não vou contar 30 no meu descanso, porque eu falei que é para cada 30, ó. Na hora que der 28, 29, prepara, vai. Dá leve de novo e sai para nadar. E assim por diante. Estou lá nadando, vou bater na borda. Nadei mais forte dessa vez e bati na borda com 10. Dá o leve, vai descansar. Descansei para cada 30. Na hora que der 30 aqui, eu vou sair de novo e assim por diante. Então, na hora que dá lá 5, 4, 3, 2, 1, prepara, vai, leve de novo. E assim por diante durante toda a série. Se no treino do seu treinador ou no nosso tiver escrito assim, ó, 10 séries de 25 com intervalo de 30 segundos, você está lá nadando, vamos dizer que você chegou na borda e leve. Você vai se basear nesse tempo aqui, ó, tempo de descanso, 30 segundos. E não no a cada 30, olha a diferença. Você tem aí pelo menos mais 20. Então, são duas nomenclaturas diferentes. Nadar 100 para cada 2 ou nadar 100 com intervalo de 1, por exemplo. Na natação, é muito comum a gente aumentar 10, 15, 20 segundos de intervalo, já recuperar muito mais rápido do que na corrida. Porque a posição nossa da natação também favorece a questão de respiração e tudo mais, tá? Então é muito importante que vocês saibam que o intervalo na natação, na maioria das vezes, é mais curto do que no intervalo, por exemplo, da corrida ou da bike. Beleza? Dúvidas nessa parte aí, nesse contexto de sair, de dar o lap, de recuperar? Alguém? Se alguém quiser falar aí, não tem problema, abre o microfone e fala ou escreve aí. Vou dar 10 segundos para se manifestar. Se ninguém quiser falar.
aí, né? Diga. O Will tá gravando? Nem sei se o Will tá gravando. Ele tava aqui até agora. Ele sai, volta. Tá gravando? Eu tava indo pro hospital aqui buscar minha mãe. Tô gravando sim. Tá gravando. Tá gravando. Mas basicamente o que eu mostrei aí é numa série, se você nadar para cada 2, quando você dá leve, sempre leve, nunca pause. Se você tiver que nadar para cada 2, você se refere no repetirem. Então seria, eu bati na borda com 1 minuto, eu tenho 1 minuto de intervalo. Mas quando a gente escrever nadar com 1 minuto de intervalo, deixar especificado que tem descanso de X, aí você se baseia com o número do lado lá, o tempo de descanso. Agora, aqui nesse daqui vai depender do quanto você nadou em termos de velocidade e em termos de qualidade. Então, tipo, se você for muito lento, você vai descansar menos. Tudo depende também do treinador. Então, tipo, eu vou passar uma série para você e eu quero que você faça séries de 100 para cada 2, significa que eu conheço o Léo e eu não quero que ele descanse muito. Então, eu ponho para cada 2. Se de repente é um cara que não vai nadar tão bem, que tem um intervalo maior, eu posso passar séries e aí, ou quem está às vezes à distância é mais fácil, às vezes até se pré-ajustar. Então, tipo, eu vou nado muito mal, nado para, sei lá, 2 minutos e 30, tá? O 100, tô falando. Cara, não tem problema nenhum. Se você nada para 2,30, põe para cada 3. Então você descansa 30 segundos. Mas se você nadou de repente naquela série muito bem, você nadou para 2 minutos, você tem 1 minuto de intervalo. Tá? Então você aumenta conforme o seu rendimento durante a série. Dúvida nisso? Não, pode tocar. Beleza. Se alguém não quiser falar, pode me mandar no chat, tá? Aí vamos lá agora a pergunta que você inclusive tinha feito em relação aos educativos. Ó, se eu dou, tá continuando aqui, tá no intervalo. Se tá no meu intervalo e eu vou sair para fazer uma série agora de 300 metros de perna, tá? Então eu vou pôr a pranchinha na mão e vou sair batendo perna. Normalmente o Garmin não marca isso. Como que a gente faz? Você vai pegar o botão lá da lateral aqui, ó, e vai descer a tela, né? Ó. Vai descendo. Até você encontrar essa tela aqui, ó. Essa tela aqui mostra registro de virada, pressione para iniciar a série. Então, eu vou sair, ou seja, eu estou no meu intervalo, eu vou sair para bater perna, tá? Você aperta o lap, tá vendo a setinha, ó? Aperta o back, né, que é o lap, e sai para bater sua perna, ó. Ele começa a marcar. Você tá lá batendo perna. Vamos dizer que você completou 300 metros de perna. Você vai ficar batendo na borda e voltando, nem põe a mão. Não mexe, larga lá. Você vai fazer os 300 perna direto? Ah, não. Na minha planilha tá, sei lá, 100 perna, um intervalo de 15 segundos, 20 segundos entre cada 100 pernas. Se for desse jeito, você vai fazer para ambas as coisas isso, ó. Terminei os 100 metros de perna, aperta aqui de novo, ó. E ele vai aparecer a tela preta e vai te dar essa tela para você colocar qual a distância que você bateu perna. No meu caso, a piscina que eu tinha colocado lá, eu coloquei 14 metros, que a última que eu tinha nadado era 14. Então, tá dando aqui para mim de 14 em 14 metros. No caso da de 25, que a maioria de vocês às vezes nada, vai aparecer 25, 50, 75, 100, 125 e assim por diante. Você seleciona aqui, ó, ao tamanho da piscina. Ou seja, você vai... Tamanho não, desculpa. Você vai selecionar aqui a série que você fez. Então, no caso, vamos dizer que você fez 100 pernas. Eu vou considerar que é esse 100 aqui. Você seleciona aqui, ó, em cima. E ele ficou zerado aqui. O 100 que você selecionou, ó,
se você descer a tela, olha lá para onde ele foi. Ele vai para o somatório do seu treino. Então vamos dizer que você vai bater perna de novo. Põe a tela para cima, registra lá o virada e sai para bater perna. Vamos dizer que agora você vai fazer 200, Léo. Tá lá nadando, batendo perna. Terminou os 200, lap, ele registrou e você põe o quanto eu nadei. Nadei 200, tá? Então vai subir. Tá aqui, ó, 210. Então foi 200 metros. Registra. Pronto, ele zerou, desce lá para sua tela de treino de novo, olha lá onde foi já. 210 daquela distância. Pô, Muca, mas selecionou o intervalo. Sim, selecionou quando você fez naquele momento. Mas. Peraí, que o hilo tá voltando aqui. Selecionou exatamente o que você fez naquele momento. Mas na hora que você desce a tela, ó, vai selecionar, olha lá, ó, na distância total. E aí você conseguiu marcar o educativo da natação, a distância dele aqui. Então você nadou, por exemplo, 1.500 metros e adicionou mais 300, vai aparecer 1.800 metros. Tá? Isso para natação. Deu pause, salvou o treino do dia, confere se você nadou X minutos, ele vai aparecer outra tela aqui, automático. Confere se foi para a distância X e o ritmo Y, que seria aqui, né, a velocidade. Tá? Salvar, descartar, enfim. Terminou, confere com o seu treinador se foi esse o tempo total, a distância total do treino. Se não foi, você pode depois entrar no TrainingPeaks, clicar lá no lapisinho lá em cima e editar e colocar a distância certa, porque o tempo está certo. A distância, às vezes, você comeu bola e está errado. Você só muda a distância no TrainingPeaks, que aí automático o TrainingPeaks muda o ritmo para você. Os Garmins, às vezes, eles têm, na piscina pode dar alguns probleminhas. Então, por isso que é importante você, no final do treino, falar para o professor: quanto que nós temos hoje? Tem hoje 2.000 metros. Tá. Então, você sabe que você vai nadar 2.000. Se no final do seu treino deu 1.900, salva. Entra, porque o relógio está ali com o tempo certo, né? Não tem como, se você deu start sempre. Entra depois do TrainingPeaks, edita e coloca lá os 2.000 metros. Tá? Dúvidas? Senão vou para a próxima pergunta aqui. Não, tranquilo, obrigado. Depois eu vou assistir de novo com o YouTube gravando para poder fazer certinho, passo a passo. Tá. Não é difícil não, tá tranquilo. Bom, vamos lá. Outra pergunta. Tem como apagar todos os treinos de uma vez só, quando ele fica com a memória cheia? Isso aí todo mundo acho que gostaria de perguntar, né? Vamos lá. Existe uma forma de apagar todo o histórico, tá? Mas a gente, na assessoria, como vocês sabem, a gente manda o treino para vocês, ele vai automático pro relógio. Aí ele vai para aquele calendário de treino e ele vai, às vezes, lá para os meus treinos. Lembrem daquele na parte dos meus treinos, no menu? Aí eu gosto já de ir, eu não gosto de mexer pelo relógio, tá, gente? Eu já gosto de mexer por aqui, ó. Olha lá. Eu já gosto de mexer direto pelo Garmin Connect. Por quê? Tanto pelo celular é mais fácil, quanto pelo computador. Eu vou compartilhar agora na outra tela aqui. Deixa eu ver se eu conseguir. Vamos lá. Deixa.
vendo minha tela aí do laptop? Acabei de compartilhar. Sim, não. Acho que tá todo mundo, né? Não tô ouvindo, acho que vocês, mas... Alguém dá um sinal de vida aí? Sei lá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigado, hein? Nossa, sim. Falando com os mortos aqui. Seguinte, vocês estão vendo a tela aí, né? Sim. Obrigado. Bom, na hora que a gente entrar dentro do Garmin Connect, por que eu estou respondendo por aqui? Porque é mais fácil fazer por aqui, tá? Então, aqui tem o dashboard, que é o seu painel todo aqui. No dashboard tem os Garmin seus. Então, eu tenho lá o Fênix 3, o 945, eu tenho o meu velhinho aqui, que é o 305, o antigão. Enfim, tem o Edge, e aí vai aparecendo aqui as coisas de percurso e tudo mais. O que vocês têm que lembrar? O calendário tá aqui, ó, tá? E vocês têm o calendário aqui da semana que vem, dessa semana, ele vai aparecendo tudo por aqui. E aqui, ó, no treino, no lado esquerdo, vocês têm lá exercícios. E quando vocês clicarem na parte de exercícios, vai aparecer todos os treinos que a gente coloca na planilha de vocês. Por aqui fica muito mais fácil a corrida, bike, enfim, você selecionar e de você excluir, olha lá, ó, eliminar os exercícios, e a partir do momento que você eliminar daqui, ele vai sair automaticamente do seu relógio, porque você vai tirar da sincronização daqui. Se por um acaso você sincronizou tudo aqui, excluiu tudo daqui e não saiu do seu relógio, aí vem a pergunta da nossa amiga, não tem como apagar tudo de uma vez igual o histórico de atividades. Você tem que apagar um por um. Nossa, mais 10, pelo amor de Deus. Então, como que fica isso? Para quem estiver aí olhando na minha tela aí agora do Garmin, eu vou subir ela aqui, ó. Como que fica isso? Você vai ter que clicar lá no relógio, né? Então vamos lá, seleciona menu, vai lá, seleciona lá a primeira atividade que você quer, vou colocar, por exemplo, corrida, esquece o treino, aí eu seleciono menu, que é o menu da corrida, treino. Ó, vamos lá. Você tem o perfil, tá? Tudo aqui. E tem uma coisa que vocês precisam fazer, que é o cadastramento do... Como é que chama? Das emergências, tá? Como que é feito o cadastramento das emergências? É pelo Garmin Connect do computador? Não. É pelo Garmin Connect do telefone. Então, vou mostrar para vocês. O bagulho aqui é louco, meu, tem que ficar mexendo no negócio inteiro aqui. Se estiver gravando, eu tô xingando. Então, beleza. Aqui, ó, tem uma pergunta, finalmente. Obrigado, hein? E para o nado atado? Para a natação atado, é meio complicado, porque você não vai ter um deslocamento, você não vai saber o quanto você está nadando de distância. Então é muito importante que no nado atado, para quem nada preso, igual o Pedrão, né, viralizou hoje lá, que nada preso, é importante que vocês, pelo menos, nadem de uma forma diferente.
Como? É importante que vocês nadem por tempo e não por distância. Então eu vou fazer séries de 1 minuto, eu vou fazer séries de 2 minutos. Eu gosto de usar uma caixinha de som na beira da piscina ou um próprio fone que seja a prova d'água e colocar por tempo. Então você vai fazer estímulos de 1 minuto, de 2 minutos, de 10 minutos e ele apita X quando você nadar atado. Né? Não tem como a gente nadar atado a não ser na English Pool, que é aquela que mede, né, o quanto que você está nadando lá e saber o quanto de distância que você está percorrendo. Aí na English Pool sabe porque tem a velocidade que você está nadando pelo tempo e ele consegue calcular o quanto de distância daí. Tá? Eu vou colocar aqui no meu telefone para vocês verem agora a parte. Vamos lá. Vou colocar aqui só para vocês selecionarem aí o. Ó. Tem como. Não tem, né? Eu ia falar se tem como compartilhar a tela do telefone, né? Não tem. Vamos lá. Não consigo não. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês pela câmera do iPad, mais fácil. Então, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar no Garmin Connect de vocês. Aí. Então, eu entrei lá no meu Garmin Connect, tá? Que tá aqui. No meu caso, o meu é iPhone. Para alguns Androids, a função de menu fica aqui em cima. Mas vocês vão clicar aqui, ó, no mais. E aí no mais vai aparecer uma série de coisas aqui. Vocês vão colocar até aqui, ó, segurança e monitoramento, ó, nesse olhinho que tem aqui. Clica, segurança e monitoramento. Aí vai aparecer Live Track e recursos de segurança. Clica no recursos de segurança e vai aparecer aqui, ó, uma tela escrito minhas informações. Você pode colocar nome, cidade e o estado, né? Isso aí. E contatos de emergência embaixo, ó. Clicou no contato de emergência, você consegue colocar o nome de 3 pessoas que vai enviar a mensagem, seja do seu relógio, seja do seu Edge, tá? Aí é importante que os contatos, se eu não me engano, precisam ter 55 e o DDD, tá? Basicamente, do Connect dessa função de segurança é isso. Deixa eu ver se mais alguém tem alguma dúvida aqui. Mais alguma não, né? Tô vendo aqui, não tem. Eles estão craque de Garmin, que eu acho que outros falam tanto também. Johnny, Will, Maria, Cristina, Léo, Yuka, mais Ilo, não sei se está aí ainda, Felipe, Léo, enfim, acho que Sandrinha já deve ter que dormir para poder acordar amanhã cedo, né? Tá aí, valente.
Acho que o estofo caiu, não sei se ele tá aí. Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa estar respondendo de Garmin? Não mostrei um negócio importante. Ô, Maurício, posso perguntar a respeito de fita? Pode. Inclusive é um negócio que está aqui na minha última pauta, aquilo que eu ia falar. Eu ia perguntar sobre isso também. Sobre a fita e sobre o top. A fita minha é o seguinte, se eu aperto muito, ela me corta toda. Tem uma etiqueta e eu tô toda marcada, toda ferida. Todo dia tem que botar remédio. Deixa eu entender Eu não uma tenho coisa. que usar. Maria que tá falando é a Célia, né? Isso, é porque no iPhone aparece o primeiro nome. Fala, Celinha. Então, tem uma etiqueta, eu posso tirar ela fica me cortando o tempo todo. Seria uma proteção, né? Qual fita que você tá usando? Aquela azul da Garmin. A azulzinha? Isso. Tá. E ela te machuca? Aquela parte da etiqueta, ela me fere até. Sangra. Então, quando eu deixo ela mais folgada, ela solta, ela abre. Tá. E aí você põe desse jeito, com essa parte grudada na pele. Isso. Tá, beleza. É isso que me machuca. Isso aqui que fica te machucando. Isso. Tá. E mesmo soltando aqui nessa fivela, ela fica apertada. Quando eu consigo deixar ela folgada, ela solta, ela abre. Ela fica soltando, ela cai. Entendi. Tá. Porque assim, ó, é importante que nesse momento da fita você consiga utilizar. Eu dou um eco aqui. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Aí. É importante que nesse lance da fita a gente entenda uma coisa muito importante, tá? Que eu ia falar no final aqui. Quando a gente tem a fita cardíaca, igual você falou, eu posso tirar? Poder, não pode. Pode. Né? Porque quando a gente tira a fita... Não, falta a letra. Então, por exemplo, essa parte de machucar, depende se ela está muito apertada, tá? Seria bom, às vezes, dar uma soltada. E tem algumas pessoas que pode não ser que seja o seu caso, igual tem gente que passa muita vaselina, às vezes. Eu até achei que na hora que você falou que a fita machuca, achei que você ia falar daquela mais grossa. Porque essa daqui eu acho ela tão molinha que eu nunca tinha visto o caso de pessoas que estavam machucando com ela. Se para você não tiver interessante essa fita, ela estiver te machucando, eu não sei se eu vou ter a minha aqui na mão, mas existe uma fita que ela tem uma placa mais grossa. Eu acho que eu não vou ter aqui para mostrar. Eu mas acho que ela isso não é um pouquinho mais interessante. antigo da Garmin, que ela não pega as mesmas coisas que essa fita da Garmin, mas ela pega batimento cardíaco, tá? Tá. Então pode ser que seja uma alternativa. Por exemplo, tem uma fita que não é tão cara, que é a fita da Decathlon. Ela mede batimento cardíaco, mas ela não vai medir como é que chama? Por exemplo, a oscilação vertical, ela não vai medir algumas coisas que a da Garmin já mede, entendeu? Entendeu? Aí aqui, Pode falar. Então, fora essa etiqueta na frente, eu queria comentar a respeito de... eu sou muito magra, então eu não apareço gordura, então ela fica com atrito nos meus ossos, ela também rala na frente. E acredito eu até ia falar sobre tops, os meus tops tudo me fere. Eu tenho seios grandes, eu uso 44, eu sou muito magra, assim, vamos dizer, e os seios é muito grande.
E aí fica tritando bem embaixo do osso, Isso, né? isso. O top em cima da fita, a fita em cima da pele, o seio em cima da não sei o quê. E essa parte, Serinha, eu vou até falar pra você, ó. Eu comprei um negócio que pode ser que te ajude. Eu comprei no Mercado Livre, que você pode testar, que é isso aqui, ó. É um anti-atrito da Rosa dos Ventos. Tá? Ele é como se fosse uma vaselina mesmo, mas ele não é tão lambrequento quanto uma vaselina. Caiu de novo? Caiu não, tô aqui. Tá vendo eu aí? Não, Murilo, você virou as costas pra mim, tá de lado, não consigo ver só o seu ombro. Não, é que eu estou te mostrar aqui, aqui ó. Eu tô mostrando Ok. Deixa eu botar os dedos aqui. É que eu tô com tanta câmera aqui. Então, ó, esse anti-atrito é o que eu comprei no Mercado Livre. Chama Eu tenho aquele que vende na Marina, aquele mesmo da maquiagem. Aquele que é a mesma marca da maquiagem. Isso. O do Pink Chicks, ele tem também o anti-atrito, ele é muito bom, mas você precisa ver assim, porque qual é o lance? Ele tem que ficar bem lambuzado, né? Tá. Pra não ter realmente o atrito, pra ficar meio deslizando. Esse aqui é barato pra caramba, eu paguei acho que nesse pote aqui R$30, R$40, sei lá. E o pote de 370 gramas. Então, assim, é uma opção. E aí, por que eu tô falando pra você não tirar a fita? Isso serve pra todos que estão aí ouvindo. Basicamente, os relógios, né, hoje, que vem com essa pulseira na parte de trás, né, com o LED aqui. Não sei nem se eu vou conseguir fazer o meu pegar, mas enfim. O que acontece? Hoje são LEDs, né? E a grande maioria deles, inclusive a Polar lançou um que tinha 7, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, no caso, tem 4 LEDs. E a Polar lançou um com 7, prometendo que ia ser melhor em termos de quantificar os batimentos cardíacos, que iam ser mais fiéis e tudo mais. Pro dia a dia, ok, vocês usarem a pulseira do relógio pro dia a dia. Vai medir taxa de metabolismo basal, vai medir sua frequência durante o dia. Para quem tem o 945 ou 935 aí, para vocês terem uma ideia, inclusive o Titi, que tinha até passado mal aí no hospital, ele falou, comprei um oxímetro. Eu preciso falar para vocês que o Garmin de pulso, ele tem oxímetro. Esses mais novos. Então, não precisa comprar um oxímetro. Você já tem no próprio relógio um oxímetro. Enfim, onde que eu quero chegar? Para você usar no dia a dia, parado, ok, não tem problema algum. É fiel, tudo direitinho, você está em repouso, ele vai ser fiel em termos de batimento, maravilha. Porém, a ciência tem mostrado que esses relógios que tem os infravermelhos, que tem os LEDs, durante o exercício a dinâmica é outra, né? Então você tem um desvio de fluxo sanguíneo, você tem vasoconstrição de um lado e vasodilatação de outro, você tem aumento de temperatura, você tem uma série de coisas no corpo que está acontecendo, aumento de frequência cardíaca, que o de pulso, na hora que você está treinando, se perde muito. Então, infelizmente ou felizmente falando, os estudos das marcas, né, que tem da Garmin, que tem da Polar, que tem de N marcas de loja da Apple, enfim, todos eles vão falar, a grande maioria, que é fiel, que é muito bom. Só que na hora que você pega estudos independentes que fazem pesquisas isoladas, que não é patrocinado por nenhuma marca, aí já tem mostrado uma realidade um pouco diferente, de que as fitas são extremamente mais fiéis do que usar só o de pulso durante sua corrida, entendeu? Entendi. Então, Então,
quando eu uso ela há muito tempo, eu quero muito usar, eu vou continuar usando, vou ter que dar um jeito. Mas quando eu uso muito tempo, tipo, a partir de 1 hora, que o sódio, né, começa, eu fico molhado, depois começa a secar. Então começa o atrito maior, e começa a ficar marca inteira no meu corpo. Então eu posso melar tudo assim na placa inteira, no meu corpo aqui na frente, tudo. O que você pode testar, Celinha, às vezes é uma outra fita que, de certa forma, pode ser que supra essa outra daí. Eu posso até ver se eu tenho a minha antiga aqui, desse meu Garmin velhinho que eu mostrei nas fotos lá, que eu tenho até hoje. Pode ser que as antigas não te machuquem tanto quanto as novas, porque às vezes as novas têm esse fecho lateral que pode ser que nas antigas não tenha. Então, por exemplo, por que eu falei da Decathlon, né, daquela fita da Decathlon, que é uma fita da Calenge, se eu não me engano. É uma fita muito barata, assim, perto da Garmin, acho que é 800 pau, sei lá. E a da Decathlon, lá da Calenge, acho que é 200, 250. Então, tipo assim, o que a gente quer no treino? A gente quer medir frequência cardíaca, esse é o mais importante. As firulas de oscilação vertical, cadência, comprimento do passo, tudo isso que são extras, só pra você ter uma ideia, a azulzinha mede o tempo que você ficou sentado na bike, o tempo que você ficou em pé, ela mede, né? Mas essas são frescuras que a gente não vai olhar para esses números para quantificar desgaste fisiológico. Entendeu? A gente vai olhar para outras coisas. O que nós vamos olhar? Para a frequência cardíaca da artérias relacionada com a percepção dela de esforço, para ela poder estar fazendo um treino que é moderado se ela está dentro da zona moderada. Ponto. Ok, respondido. Obrigada. Então, é uma alternativa você procurar alguma da Decathlon, alguma do modelo antigo da Garmin. Eu até tenho uma, se eu achar aqui, até posso te emprestar, se eu uso, ver se gosta. E pode ficar com ela, que praticamente eu nem uso, que é aquelas antigas da Polar, que são mais duras, que elas só prendem na frente, assim, aí elas tinham um elástico só para trás. Ok, obrigada, Murilo. Seria uma alternativa para você. Mas hoje, para você usar o de pulso, para você fazer atividades diárias, ok. Para treinar, infelizmente, vamos falar assim, é a de cinta mesmo, a fita mesmo, que o batimento do coração está batendo aqui, né? Não tem nem comparação. Ok, obrigado. Valeu. Só para complementar aí, que eu sou igual ela aí, também transpiro muito, né? Você viu aquele dia da bike, eu fico bem aranhoso, assim, com aquele sal grudado na roupa, né? Eu, no caso, cara, eu uso esse aqui, ó. Você falava do talco, né? Não sei se o pessoal já usou. E aí, Celinha, eu nunca usei esse aí. Pode ser que resolva. Ele parece uma pomadinha, assim. Ele é um talco em formato de cremoso, né? Uma pomadinha. Me ajuda bastante. Certo. Eu comecei a usar uma indicação de uma amiga, uma coisa bem simples, maisena. Os dias que eu usei, por incrível que pareça, não aconteceu nada. Eu não sei se o treino era pouco, eu tenho que usar mais tempo. Foi maisena no corpo. É que é o seguinte, né? Vamos deixar muito claro aqui. Quando temos suor, quando temos partes úmidas e atrito, é a hora que dá ruim. Então, a parte, entre aspas, aí que o Léo falou do talco, pode ser uma boa, porque, teoricamente, se você parar para pensar que o talco, ele usa, às vezes, no pé, né? Que você usaria no pé para secar, tirar umidade, alguma coisa. Pode ser que se eu estiver usando o mesmo princípio ativo ali do talco, no sentido de evitar que sua, que fique úmido, e aí a região tem mais atrito, pode ser uma boa esse lance da pomada do talco aí, porque pode ser que você tenha um atrito menor na área por estar com uma área mais seca. Com certeza. É teste. Infelizmente, isso hoje é teste. Eu vou tentar. Eu testei. É isso aí. É isso aí. Igual o nego que fala, vou colocar 2 meias para correr. Não é que não vai virar. Certo é a meia certa, não é meia de algodão. Sim. Tem que ser a meia certa, de algodão não rola.
Mas a gente vê cada coisa, você nem acredita. Eu acompanho. Obrigado, Maurício. Obrigado, eu. Mais alguém? Dúvidas? Não falei do Ed, mas ok. Vou dar não sei se a maioria aqui tem Ed, só o Johnny que tem Ed aqui, né? Celinha, você tem Ed? Não sei se você tem Ed. Ainda não, é meu próximo passo. Tá. O Will tem Ed. Eu vou dar só um toque aqui pra vocês no Ed, só num negocinho que eu tinha descoberto e eu botei no Dagra, que foi um negócio legal que eu coloquei, inclusive também no do Rodrigo, que quando vocês colocarem lá na tela da frente de vocês, vocês colocarem, por exemplo, a frequência cardíaca, tudo direitinho, cadência, para quem não tem potência, tem uma tela que eu gosto de colocar, por exemplo, ó, aqui tá a tela normal minha de treino. Deixa eu virar aqui, peraí, que fica melhor pra vocês. Ó, então aqui, ó, tá a minha tela de treino, né? Velocidade, cadência, frequência. Sai daqui. Aí tem distância da volta e o grau da subida, que eu gosto de ver, a inclinação, né? O que é legal vocês terem, galera, ó, que eu descobri esses dias. Aqui, em vez de ser o tempo da volta, como a gente trabalha com o Training Peaks, quando você seleciona o campo de dados, lá embaixo, na hora que você clicar aqui, ó, para descer, vai ter uma parte que está falando de exercícios. No meu, por exemplo, acho que é exercícios. Sobe, aí, passou. Aqui, ó, exercícios. E quando você clicar em exercícios, vai aparecer esse aqui, ó, tempo para o fim. Ó. O que é o tempo para o fim? Quando a gente coloca lá na série, por exemplo, 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto. Então, ele faz a retroativa automática em vez de fazer a progressiva. Então, você sabe quanto tempo falta para acabar aquela série, tá? Ele divide por volta isso. Tem alguns Garmin que tem, dos Edge, tem alguns que não tem essa função, tá? Então, eu acho que os Garmin 1030 aí já possuem essa função. Para você colocar, os outros não, tá? Isso é uma outra coisa que eu tinha para falar, que estava anotado aqui. Falei então do aplicativo, falei da tela de dados, falei dos educativos da natação, que também já estava na pauta aqui para a revista. Falei dos inter-R, né, do aplicativo. Falei da fita cardíaca versus pulso e dos contatos de emergência, mediante a tudo que estava acontecendo aí, tanto no relógio quanto no Garmin. A única coisa que eu não falei, mas a gente pode deixar para um outro dia, é editar as zonas de frequência. Mas se vocês quiserem, é muito simples. Vocês vão entrar lá no menu do celular, no Garmin Connect, e vão selecionar o dispositivo de vocês, no caso, ou o 1030, ou o Edge, ou o Garmin de Pulse. Clica nele e vai aparecer lá, depois que você clicou no relógio, vai aparecer lá definições de usuário. E aí você tem lá zonas de treino. É importante também que seja a mesma zona de treino do Training Peaks, tá? Porque aí vocês vão conseguir deixar as mesmas zonas de treino do Training Peaks com o Garmin, tá? E acho que é só. Depois eu tenho aqui na minha pauta para falar um pouquinho para quem tem potência. Se quiser um dia comprar, a gente vai abrir um outro dia aqui só para potência. Dúvidas? No! Fechou? Show! Próximo cara que vier falar, eu tô com dúvida do meu Garmin, tipo o Rodrigo, que não participou da live, eu não vou nem responder. Beleza? Beleza? Podemos encerrar? 18. Fala pra caralho.